Bom, vamos aí a mais um dia de vergonha na Justiça, especificamente no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião, né? Que devia ser o ponto final, onde os direitos são acolhidos. Gozado, eu tenho uma filha caçula, ela tinha 17 anos, um grupo de feministas descobriu a habilidade dela para comentar e passou a jogar artigos para que ela pudesse desconstruir os artigos. E ela ficou popular no grupo, inclusive um grupo de gente madura, alguns estudando em Barcelona, outros aqui em Brasília, e de repente ela parou com tudo. Né? Eu falei, filha, mas por que você parou? E ela falou, porque discussão, essa história de eu escrevo, você fala lacrou, discussão não é isso. Discussão você tem que ouvir os dois lados, você aprende com todo lado, o outro lado aprende com você. E na flor dos 17 anos dela, saiu do grupo e botou outro grupo mais consistente. Eu digo isso a respeito do deslumbramento e da maneira como pessoas vetustas, já pessoas maduras, que nem ministros do Supremo, acabam se curvando ou ao medo ou à lisonja. São as duas armas que a opinião pública e a mídia têm para estimular. E hoje, no julgamento do habeas corpus do Antônio Palocci, o ministro Marco Aurélio de Mello, ele falou uma coisa muito interessante. Muitos levaram voto por escrito, ele falou, não, eu nunca trago voto por escrito, porque eu vou formular minha sentença de acordo com os argumentos que forem colocados aqui. Eu não posso trazer o argumento pronto. E a propósito disso, hoje na Folha tem, ele é secretário da redação lá de Brasília, que eu vi pelo currículo dele, que é especialista em direito internacional, ele faz um belíssimo artigo do chamado jornalismo de dados. Vocês se lembram da Rosa Weber? A Rosa Weber, o voto dela, naquele habeas corpus do Lula, tem um voto incompreensível, longuíssimo, citando autores alemães, e a gente até brincou, falou, ela tem até dificuldade em recitar o nome do autor. Onde que ela foi tirar toda essa sapiência que ela nunca revelou antes? Daí o que o rapaz fez? Ele foi no Supremo, ele pegou uma parte lá do banco de dados do Supremo que tem os autores citados. Daí pegou todos os autores citados pela Rosa Weber e confrontou com as menções nos votos anteriores da Rosa Weber. Você tinha um ou outro que uma menção, era uma menção respondendo a uma menção de um colega que tinha citado um e outro. E todos esses autores presentes nos votos do Luiz Edson Fachin, o que comprova que a dona Rosa Weber colou. Ela recebeu, efetivamente, um conjunto o voto, os argumentos do voto, ela recebeu pronto, uma matéria que ela não dominava, e daí você vê a confusão que foi aquele voto, né? Porque às vezes parecia que ia caminhar na direção de aceitar o HC, às vezes parecia que não ia aceitar, e no final termina com a melhor Rosa Weber possível. Né? Eu sou contra a prisão em segunda instância. Se eu votar contra a prisão em segunda instância, a maioria do Supremo vai ser contra a prisão de segunda instância, porque era o voto de Minerva, mas como na outra votação ganhou a prisão em segunda instância, então vou manter meu voto em respeito à colegialidade. Então vocês veem como que são feitas as salsichas e os votos do Supremo Tribunal Federal. Então ficou nítido hoje, o habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, aí, que todos eles aí, no campo constitucional, é aquele que é uma referência maior, aí, apesar de ser um ministro polêmico, ele historiou bem a importância do habeas corpus na própria Constituição do Direito. E a maneira como o Supremo estava abolindo o habeas corpus, o Marco Aurélio lembrou bem, falou, a partir de agora a gente estava discutindo prisão em segunda instância, agora é prisão em primeira instância. Ou seja, o Moro, ele joga a sentença lá e ninguém mais pode mexer. Então você tem a prisão em primeira instância. E a que leva, digamos, esse poder absoluto? O Gilmar colocou, até de uma forma muito explícita aí, todo o poder absoluto leva à corrupção. Isso aí não tem jeito. O que segura, o que impede a corrupção é o fato de você ter os chamados freios e contrapesos. É o fato de você saber que você pode ter uma
denúncia de um lado, você pode ter uma investigação de outro lado. Quando você fica blindado pela mídia, pela opinião pública, com esse poder absoluto de fazer o que quiser, isso aí é porta aberta para a corrupção. O que o Gilmar menciona lá? Ele menciona. Nós fizemos uma série, aí, o GGN com o DCM, em cima da delação premiada, já prevendo esse quadro amplo aí de suspeição. De um lado, palestras para o sistema financeiro. O sistema financeiro não entra na Lava Jato. Não entra. Palocci ameaçou incluir o sistema financeiro, saiu fora. Não entra. Depois, a questão das delações premiadas. Os advogados que entram nas delações premiadas. As delações premiadas, elas valem, os honorários se contam na casa da dezena de milhão. Da dezena de milhão. Ou seja, uma delação. E o que se criou com esse poder absoluto da Lava Jato, do Sérgio Moro e dos procuradores? Tão absoluto que o Supremo aceitou uma prisão provisória do Palocci de 1 ano e 6 meses. Isso não existe, sem ter ainda a sentença confirmada aí, né? O que leva a esse poder absoluto? Então, só consegue espaço na delação premiada quem tem bom acesso aos procuradores. Não é conhecimento jurídico, quem tem bom acesso aos procuradores. Hoje foi colocado pelo advogado Palocci, o Batoque, e o Gilmar enfatizou muito, né? O Gilmar enfatizou 2 casos aí que ele chamou de corrupção, que é o caso do Marcelo Miller, que tentou, assessorou a JBS naquele caso da delação e dos grampos. Agora a JBS está processando o escritório Trench Rossi Watanabe, dizendo que não foi informado. Aquele é um caso. Mencionou um segundo caso que eu não conseguia entender qual que era, sabe? Que a própria Raquel Dodge depois disse que está sendo investigado, já tem investigação, mas tudo sigiloso aí. E um terceiro caso, que é o caso do advogado que é irmão de um dos procuradores da Lava Jato. Nessa série que nós fizemos aí, nós levantamos um conjunto de indícios. O Gilmar, como ele é ministro, ele fala em corrupção. Nós falamos de indícios aí. Um foi esse caso do irmão do procurador. O irmão do procurador atuava como advogado do Palocci, do João Santana. Ele atuava através de outros escritórios. Na época, não sei se foi o fórum que apurou, que o rapazinho que foi no cartório para tirar xerox lá do processo, trabalhava para o escritório desse advogado, irmão do procurador. A partir de um certo momento, escancara, ele passa a atuar com o João Santana, e daí você tem um caso sui generis lá, né? O Moro, que é o Durão e tudo, ele autoriza o João Santana a trazer do exterior 10 milhões de reais que estavam nas suas contas. Aí você fala, para que 10 milhões de reais? Para sobreviver, você não precisa disso. A única justificativa é que seria para pagar os honorários desse advogado. Acabou não passando por quê? Porque o procurador da Fazenda, não tem nada a ver com o Ministério Público, ele falou o seguinte, espera aí, quem tem prioridade é a Fazenda. Então, se ele tem débito com a Receita, não pode mexer nesse dinheiro. Daí o Moro voltou atrás. É um indício muito, muito forte aí. O outro caso, o caso do Marlos Salles, um advogado complicado lá do Paraná, sobrinho do Flávio Arnes, que foi secretário da Educação, estreitamente ligado às APAES. O Arnes, enquanto secretário da Educação, liberou uma verba de 450 milhões de reais para as APAES do Paraná poderem competir com a rede federal, que tem um bom atendimento a crianças com deficiência. Com a diferença que na rede federal as crianças são incluídas, elas estudam com outras crianças sem deficiência. E no caso deles, queria fazer aquele curralzinho, o mesmo modelo que você tinha antes para lepra e tudo, para tuberculose, isolar as crianças sem condição delas se desenvolverem socialmente, desenvolverem na convivência com as crianças sem deficiência. Na época, nem se falava em Lava Jato, nós fizemos aqui um conjunto de matérias, uma das matérias falava desse Marlos Salles, que era o sujeito que pegava todas as ações das APAES do Paraná, era Marlos Salles que pegava. Levantamos essa informação no Tribunal de Justiça. Quando vem a Lava Jato, o que acontece? Aparece o nome da Rosângela Moro, esposa do Moro,
que era diretora jurídica da Sapaz, ou seja, ela que fazia o meio-campo com o Malus na questão das ações da Sapaz. E, de repente, sai a Beatriz Cata Preta, que é um outro caso nebuloso aí, da mulher que, uma advogada que conseguiu esse espaço, aí ganhou milhões, depois teve que se mandar do Brasil, que assume é o Malus Salles. Então, é um outro ponto que nós enfatizamos. Um terceiro ponto foi ainda do caso João Santana, denunciado aí pelo Tártaro Duran, que eles permitiram, eles tinham conhecimento de uma conta do João Santana no exterior, não bloqueada, e não bloquearam a conta. Então, você teve um arranjo aí. Esse arranjo é suspeito. Pode ser o quê? Pode ser uma negociação para ele abrir o bico, ou pode ser algo mais suspeito. Veja bem, a justiça, você cria a circunstância ela permite as duas coisas. Então, qual que é nenhuma é correta, mas uma é para benefício da investigação, outra é para benefício pessoal. Qual das duas que está nessa intenção deliberada da Lava Jato de não identificar a conta do João Santana, que teria recursos no exterior? E o Tacla deu o nome da conta, do banco, deu tudo. Esse é outro ponto. Nós levantamos o caso do Marcondes Ferraz. Marcondes Ferraz, que era o lobista da Trafigura, né, que é uma empresa com uma tradição de corrupção na África monumental. Coloca o Debrecht no chinelo lá. Ela conseguiu, assim que Angola abriu o mercado, ela montou uma empresa, colocou laranjas para o presidente de Angola, passou a ter o monopólio da exploração do petróleo e da importação. Ele estava de olho aqui, inclusive, nos despojos aí da Petrobras, depois que a Lava Jato arrebentou com a própria Petrobras. Esse sujeito ele foi detido, ele tinha feito, antes de entrar na Trafigura, um bico para uma outra empresa aí, que era uma empresa italiana aí, sem muita dimensão, acabou sendo condenado, não foi preso nem nada, mas condenado, está em apelação, então talvez até pegue um pouco de prisão, mas a Trafigura ficou de fora. E é curioso hoje, depois que o Gilmar apresentou, digamos, as suspeitas, a procuradora-geral, a dona Raquel Doge, ela disse que o Miller já está sendo alvo de investigação, o segundo está sendo alvo de investigação, e o caso do irmão do procurador, ela não tinha essa informação. É por isso que eu digo lá atrás, quando eles montaram esse pacto com a mídia, esse pacto foi muito interessante. Só aceitam informações que venham da velha mídia. Então, tudo aquilo que você levanta aqui, você tem um grupo de jornalistas hoje aí, em vários desses portais jornalísticos aí, no DCM, 247, GGN, que têm muito mais experiência acumulada aí do que os jovens jornalistas dos jornais hoje, espremidos com o tempo, espremidos com a falta de experiência e com a linha do jornal. Então, digamos, esse pacto de silêncio que a Lava Jato e a própria Procuradoria levantou, é o seguinte: eu só aceito as denúncias que vierem dos jornais. Os jornais só fazem as denúncias que são de interesse político, tanto da Procuradoria, quanto da Lava Jato, quanto dos jornais. Então, você entra num quadro aí complicado. Hoje, aconteceu um caso interessante aí, que foi um juiz lá em Brasília que não aceitou o pedido do Ministério Público para prisão preventiva aí desses três comparsas, do Michel Temer, aí, o Yunes, aquele coronel Lima, e o valentão lá, o Loures lá. É gozado, né? O juiz, o que ele fez foi um ato de coragem mesmo. Esse juiz ele tem uma reputação de garantista, ou seja, um sujeito que respeita os direitos individuais, mas é curioso que todos esses casos delicados, caiam quando PT cai com o juiz punitivista, e em outras pontas cai com o juiz garantista. Nada que deponha contra esse juiz que teve uma posição relevante aí, de coragem de investir contra a Malta, né? Mas quando você pega essa falta de sensibilidade, de discernimento, veja o caso do Paulo Maluf. Hoje você pega 2 sites. Você pega na Folha uma entrevista com o Miguel Srugi. Miguel é um médico afamado aqui, competentíssimo e tudo, ele falando da situação do Maluf, arrebentado. Falou, idoso quando coloca em celas, não adianta. Deu todo um quadro lá do Maluf, um quadro trágico aí da saúde do Maluf. Daí você vai no site do Ministério Público, da Procuradora-Geral, pedindo para anular a libertação do Maluf, porque consultou não sei quem lá que disse que o presídio tem as condições de atendimento.
Esse pessoal não tem a menor sensibilidade. Isso é um negócio animalesco. Já ocorreu antes, lá com o Genuíno, quando o juiz da vara de execução, o Genuíno tinha vindo aqui de uma operação do coração delicadíssima lá, teve a crise, o juiz não autorizou a saída do presídio, a responsável pelo presídio, uma brava moça, enteada do Gilmar, filha da Guiomar, esposa do Gilmar, numa atitude de absoluto desprendimento, colocou o Genuíno no carro dela e saiu escondido para salvar a vida do Genuíno. Agora, esses abusos aí, eles se repetem de uma forma... em todo o país está ocorrendo isso. Quando você fala da questão da marcha do fascismo, a marcha do fascismo se dá assim, não é um comando centralizado. Você tem as sentenças que vão livrando PSDB, o pessoal do Temer, e as sentenças que pegam o PT. Daí você fala, mas você tem uma estratégia de marmelada? Não. O juiz hoje, quando ele vai condenar o PT, ele faz que nem o Faquinha. Faz que nem o Faquinha com o Palocci. Não, tem indícios aí de que se ele sair, ele vai ser um risco à segurança pública. Basta isso. O jeito está 1 ano e meio lá, não, é um risco à segurança pública. No final, ainda resolveram reconsiderar e discutir amanhã a questão do mérito desse HC. Se o sujeito dá um voto contra a manada, contra a pressão da mídia, daí ele tem que justificar. E daí a falta de coragem é monumental. Né? A ministra Rosa Weber é claramente intimidada aí, aceitando votos aí de autores, citando autores que ela nunca leu aí para justificar uma posição. E daí o que ela faz? Não, eu sou a favor, eu sou contra a prisão após segunda instância, mas se fosse votar isso, eu votaria contra a prisão. Nós estamos votando no caso específico do Lula, então eu fico com meus colegas. Daí você vai ter a votação, daqui a pouco, daquelas ações diretas de constitucionalidade sobre prisão em segunda instância. Vai mudar o voto, mas não tem nem dúvida. Hoje, antes do voto da Carmen Lúcia sobre o HC, o Marco Aurélio já falou. Antes do voto, ele falou, mas eu sei que o voto da presidente vai ser nessa direção, que a não ser que ela me surpreenda positivamente. Então, digamos, esse quadro do estado de exceção se manifesta quando o Supremo, você não tem mais conversa, todos os votos são de acordo com a cara da pessoa. A maneira como estão tratando a prisão do Lula lá em Curitiba é inacreditável. Não? O Lula está numa solitária lá e os jornais colocando como... Não, ele está privilégio aí, destacando que tem privada na cela dele, ao contrário das celas comuns. Ontem, aquela história de 9 governadores não poderem ser recebidos porque o Lula tem que ser tratado como os iguais, e na hora da votação não é tratado como os iguais, porque não coloca a votação geral, que seria aquela votação sobre a prisão em segunda instância antes da votação dele. Né? Então, é um quadro que se estende, muita gente otimista, achando, não, o caso Lula vai abrir os olhos do risco que nós estamos enfrentando, e quem tem alertado é o Gilmar, é o Marco Aurélio, o Lewandowski, menos um pouco o Celso de Mello, mas não está. Essa dinâmica ela só vai ser revertida, não são as tragédias que vão reverter essa dinâmica. A tragédia lá do reitor, os jornais aí deram matérias pífias. Se for pegar do ponto de vista do critério jornalístico, isso seria a capa de qualquer revista. Daria para o melhor repórter lá levantar um quadro humano do desespero que leva uma pessoa... Até hoje não cobra, não sei um colunista ou outro aí que cobra os resultados aí daquele inquérito de Santa Catarina, que pudesse justificar a prisão e a retaliação contra o reitor. Nada. Em Minas, a mesma coisa. Eu conversei lá com o pessoal da reitoria, lá, uma molecada da AGU que não tinha noção de nada. Chegam como se fossem autoridades, moleques com 30 anos aí, ou menos aí, querendo encontrar corrupção em bolsa de estudo. Querendo encontrar corrupção no fato do dinheiro sair do Banco do Brasil e para o Bradesco, que houve uma licitação lá da universidade com o Bradesco, para usar o Bradesco, em troca de pagamento e tudo, querendo ver corrupção ali. Então, hoje, digamos, os argumentos as fábulas do Esopo, né? O lobo e o cordeiro. Então, basta o Fachin dizer, não, tem uma ameaça, porque ele, quando estava preso, movimentou dinheiro, logo é uma ameaça à ordem pública, pronto, não tem que explicar mais nada. E o que fica? Nós chegamos aí ao ponto central, o que diferencia as pessoas não é a ideologia. Não é a ideologia.
É algo que vai muito além da ideologia, que é o caráter. Que é o caráter. Às vezes, nessas guerras, aí outro dia tem alguns colegas que falam, não, porque todo cara de esquerda tem princípios, é generoso, é solidário, de direita. Não, não, corta essa. Corta essa. É evidente que você tem ideologias que são mais humanistas, outras menos humanistas, mas a posição perante a lei, a posição perante a Constituição, a posição, ela reflete muito mais o caráter do que a ideologia de cada um. Muitos desses ministros hoje que são e nem querem saber, fecha os olhos e condena de acordo com a cor política de quem solicita a justiça, fizeram carreira na esquerda. Eram eméritos humanistas aí, Carmen Lúcia, Fachin, Barroso, pessoas boníssimas, solidárias. Antes disso, o Aires Brito, o próprio Joaquim Barbosa, que tinha trabalho sobre inclusão e tudo. Pessoas ótimas, no momento que o mercado jurídico demandava pessoas ótimas, pessoas generosas, boazinhas, simpáticas. Quando viram também. E hoje nós temos essa surpresa de ver quem está na linha de frente de defesa da Constituição, de defesa do Supremo Tribunal Federal. Quem está na linha de frente é o Marco Aurélio de Mello, que sempre teve posições dignas aí. O Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio nomeado pelo Collor, o Ricardo Lewandowski, talvez o único acerto do Lula em relação aos ministros, o Celso de Mello, tentando, inclusive, corrigir aquele papelão que foi no Mensalão, quando ele se deslumbrou com a popularidade a primeira vez, lá fez. E o Gilmar, que com toda a polêmica dele, é o que tem mais coragem aí, e hoje está numa posição central aí de defesa da civilização contra essa barbárie que está vindo por aí. Ainda vai levar tempo. Nós temos que manter a coragem, manter a firmeza, tenta cercar de todo jeito, financeiramente, através de ações. Hoje mesmo, aí, uma matéria que sai no Fantástico, aí, um delegado que foi, acho que denunciou a secretária por causa de um bombom, saiu no Fantástico, para 50 milhões de pessoas. Saiu no G1, saiu, não sei, no Globo e tudo, daí dentro do GGN um blogueiro publicou sem dar o nome para o sujeito. Veio uma condenação de 15 mil reais. No Rio de Janeiro você faz um artigo sobre o Eduardo Cunha, condenação 20 mil reais por difamar o Eduardo Cunha. Ontem, o Marcelo Auler, grande repórter, publicou um artigo sobre aqueles grampos que teriam acontecido na cela da Polícia Federal. O Moscado de Grillo entrou com uma ação contra ele, entrou de forma errada lá, não conseguiu, daí vem em cima do GGN, porque nós republicamos. E daí mais 10 mil reais. Entendeu? Então, digamos, o julgamento vai pela idiosincrasia política. É um jogo pesado, né? Escritórios de advocacia sendo invadidos por policiais federais e procuradores, porque eles fazem. Os advogados são adversários políticos, denunciam o Lava Jato. É um jogo que, hoje, o Gilmar, o próprio Marco Aurélio, fizeram quase que um apelo para mostrar a selvageria que o Brasil está entrando, a falta de limites, a importância do Supremo ter uma posição firme para impedir esse avanço do fascismo aí, mas não adianta. É uma questão de formação de caráter. Quando você olha a presidente lá do Supremo, em pânico, ela fala assustada já, todos de olho na manchete do Jornal Nacional, da Globo News. Então, o subdesenvolvimento é um pouco isso, né? É um pouco isso. Não vou dizer que em outros países não existam juízes pusilânimes, juízes atemorizados, existe, mas na base você tem aqueles valores, defesa da Constituição, defesa dos direitos fundamentais, que funcionam como freios para falar, não corre não, que isso aqui é um valor que você tem que defender. Mas aqui não existe isso. Ou é oportunismo, ou é medo. Mas o país é maior que isso aí. O país é maior que isso, o importante é não baixar a cabeça e continuar discutindo. Outro dia eu estive em Porto Alegre dando uma entrevista para um jeito que é posição política lá, ele querendo saber se era esquerda ou direita. Eu falei, não estamos falando disso, nós estamos falando de princípios, de valores. Então você tem essa posição por causa desses valores? Se a esquerda
encampa esses valores, então a esquerda tá com a posição correta. Mas você já teve liberais aqui, liberais relevantes aí, Sobral Pinto deles, que, sendo de linha ideológica de direita, tinha, no respeito aos direitos individuais, o ponto central. Então, são essas figuras referenciais que precisam aparecer, e têm aparecido. Você tem vários juristas que têm se manifestado aí, que nunca tiveram militância política, o próprio Celso de Mello, mas indignados com desrespeito à profissão. Isso aí, pessoal. A luta continua aí, bola para frente aí.